Bom dia a todos, meus amados amigos, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, em especial, aos pais. Como vocês sabem, eu não tenho o hábito de mandar o devocional dia de domingo. Porém, hoje, por ser dia dos pais, Deus me deu uma direção para que eu fizesse este devocional. Logicamente que todos os pais merecem a nossa consideração, assim como eu sou pai de 6. Eu sei que todos os pais merecem, mas, meus irmãos, o que Deus me deu a direção é porque, assim, eu acredito que a forma mais pedagógica, que a forma pedagógica é o que vai melhorar o futuro dos jovens, dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Por isso Deus me deu essa direção aqui neste momento. Irmãos, temos que entender que não só os filhos honraram os pais, mas esses filhos um dia vai ser pai, vai ser avô, vai ser bisavô. O que entende aqui, o que vale, ao meu ver, nesse meu desejo, é que eu quero trazer ou levar a vocês que a gente tem que fechar ciclos, a gente tem que vencer o pecado, vencer o maligno, assim como a palavra vai nos trazer, se eu não me engano, na epístola de 1 João. Eu vou mencionar aqui 3 tempos. Quando foi fundado sobre a primeira palavra sobre honrar pai e mãe, que foi na lei mosaica, dentre os 10 mandamentos. Jesus mencionou isso lá na frente, justamente voltando a Êxodo 20. Porém, Isaías, um profeta, uma profecia sobre até quando findar esse mundo, até quando Jesus voltar e fazer o seu juízo, ele deu o aconselhamento, a orientação, trouxe a palavra para que eu e vocês, seja eu aqui já no século 21 como pai, ou futuramente como avô, ou vocês hoje que são apenas filhos e um dia vai ser pai. Aqui também, lá na epístola de João, vai falar sobre isso, vai falar sobre os tempos. Então, irmãos, para adiantar aqui, na lei mosaica, que está dentre os 10 mandamentos, diz: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Antes de mais nada, meus irmãos, acho que todos já sabiam que quando a gente honra pai e mãe, a Bíblia nos garante longa vida, que seremos longânimos, teremos mais tempo de vida. Irmãos, antes de mais nada aqui, já no Êxodo, eu já deixo claro, honrar pai e mãe é honrar no Senhor. Honrar é considerar, é não ter vergonha, vem aqui, pai, hoje eu vou falar só sobre pai, aqui o mandamento é sobre pai e mãe, mas vou falar sobre pai. Vem aqui, meu pai, o Senhor é meu pai. Jair Nogueira de Miranda foi meu pai em vida até 2014, quando ele faleceu. Eu tinha que honrá-lo até hoje, na verdade. Eu tenho que honrar meu pai, ele é meu pai, ele foi meu pai. Então, assim, o legado, se ele não deixou um legado positivo na minha visão hoje, bíblica, porque ele não teve esse acesso, então eu tenho que compreender exatamente assim. Infelizmente, ele não teve o acesso para compreender o manual de vida chamado Bíblia Sagrada, para vencer o maligno e muitas coisas da vida dele. Mas eu não tenho que ter vergonha dele, porque ele não aprendeu isso daqui. Isso é o que foi apresentado para ele. Mas honrar Jair Nogueira de Miranda, que foi meu pai, é entender isso. Ele foi meu pai. E pronto, foi meu pai. Então, assim, a gente não tem que ficar analisando, julgando. Olha, por que meu pai não me apresentou o evangelho? Olha, porque meu pai não falou para mim que eu tinha que segurar, casar virgem,
para não trazer coisas malignas para a minha vida, entrelaçando almas com outras mulheres e tudo. Não, eu não tenho que ficar pensando isso, eu tenho que honrar, ele foi meu pai. E eu estou dando o meu exemplo para que vocês sigam esse exemplo. Mas nós, como pais hoje, ou os filhos, nós temos que entender que da mesma forma que eu estou dizendo que eu não devo julgá-lo, mas pelo menos seria a gente entender que tinha que ser exatamente como eu mencionei. Orientar, aconselhar, meu filho, nós temos um Deus Pai, Deus da eternidade. Nós temos que cumprir a lei do seu mandamento. Então, assim, você não vai sair por aí namorando, ficando com as mulheres, você vai namorar direitinho, você vai casar, você vai constituir uma família, você vai ser correto nisso, naquilo outro. Da mesma forma que a Bíblia diz que você tem que me honrar, a Bíblia, depois Jesus disse que, resumidamente, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Meu filho, é assim, assado. A gente tem que ir para a casa do Senhor para não ficar vulnerável a este mundo, que esse aí é outro ponto, quando os pais não ensinam os filhos o caminho que se deve andar, deixa os filhos vulneráveis a este mundo e leva a cativeiros que fica preso com o maligno. Então, o desejo meu nessa manhã de trazer este devocional foi exatamente nesse sentido, no sentido para que esse ensinamento chegue aos pais, para os pais educar os filhos, disciplinar, aconselhar os filhos, e esses filhos já comecem a ouvir essas palavras, essa forma acadêmica de ser, ou essa forma que precisamos conduzir nossas vidas. Então é isso, para que amanhã ou depois a gente apresente, eu já é a minha função hoje, apresentar o Deus Pai aos meus filhos. E mais uma coisa que eu deixo claro para vocês, meus irmãos, o nosso ofício de pai aqui nessa vida é fazer um estágio para os nossos filhos receber o Pai da eternidade. É essa a nossa função. Irmãos, para a gente prosseguir aqui, olha bem, Isaías 38:19, já era um profeta, que essas profecias, elas servem para hoje, o século 21, se existir o século 22, o século 23, serve até a eternidade. Olha bem, olha o que ele diz. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu o faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. Ou seja, como eu trouxe o meu pai, eu disse que meu pai já é falecido desde 2014, há 11 anos, isso. Irmãos, o que a Bíblia está me ensinando é que eu que estou vivo aqui agora no século 21, hoje, 10 de agosto de 2025, esse profeta lá atrás, acredito que aqui nós estamos falando de 2.700, 2.800 anos anterior a essa data. Mas olha bem o quanto a palavra de Deus, ela é atemporal, assim como ele. Olha bem. Os vivos, tipo Marcos Nogueira, vamos falar sobre pais hoje. Marcos Nogueira, João Batista Paes Leme de Oliveira Neto, Heitor Goulart Paranaíba Nogueira, são os meus 2 filhos, que vai ser pai. Quero falar só sobre pai hoje. Vocês estão vivos, ok? Então, esses louvam a Deus, como eu estou fazendo hoje, falando para João Neto e Heitor, esse legado que eu tenho que deixar a eles, para que eles, como pai, façam notória aos filhos dele
a fidelidade a Deus, a fidelidade que eu estou tendo hoje com Deus. Eu, pai vivo, porque meu pai já não é mais vivo, os vivos, somente os vivos. Olha bem, que eu faça notória a presença de Deus. O único que vai fazer a gente vencer este mundo, assim como Cristo venceu, tirar as mazelas desse mundo e sair dos cativeiros do inimigo. Então, eu, pai vivo, instruo os meus 2 filhos que vão ser pai, João Batista Paes Leme de Oliveira Neto e Heitor Goulart Paranaíba Nogueira, e eles sucessivamente vão ensinar os teus filhos a ser pai, para ser notória a presença do Deus Pai, o Deus da eternidade. Para não ficar muito longo, agora eu vou trazer o que João, discípulo e após isso veio ser apóstolo, João nos ensina. Olha bem, o título da mensagem é A Vitória sobre o Maligno, só para vocês entenderem. Olha bem que vai falar sobre isso, sobre essas questões geracionais, sobre a gente vencer o inimigo. Olha bem o que diz 1 João 2, do 12 ao 14. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Olha bem como ele falou tudo tempo a tempo. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Ou seja, está dizendo para aqueles que os pecados serão perdoados por causa do teu nome. Ou seja, geracionalmente, ou por essa geração, eu hoje fechei um ciclo, estou buscando cada vez mais desde a minha conversão, fechando um ciclo deste mal, deste cativeiro, tirando a minha descendência, que eu não sei quando vai acontecer, isso pertence a Deus, tirando a minha descendência dos cativeiros, que faz com que os meus filhos, ou os filhos dos meus filhos, eu não sei até onde vai, eles deixam de ser filhos do maligno, porque eles vai ser aqui, ó. Por isso ele está dizendo, vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ou seja, eu conheci aquele que existe desde o princípio, e os jovens nos quais eu estou falando, ele mais uma vez, ele diz, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Ou seja, aqui ele está dizendo que vai perdoar os pecados. Depois ele disse, por causa do seu nome, por causa de quem levantou e quer fechar esse ciclo familiar. Aí depois os jovens, ele já está dizendo, porque ele já está vencendo o maligno, que é o meu caso, que eu cada dia mais eu estou avançando e posso dizer que eu estou vencendo o maligno, que ele não opera mais sobre a minha vida, mesmo porque eu já reconheci Cristo Jesus como meu único, suficiente Salvador, ele vive em mim, já não vive mais eu. Então estamos nesse processo que eu não vou estar mais nesse cativeiro.
E depois ele vai dizer que ele escreveu tudo isso. Ali ele falou que eu escrevo. Aí já falou o processo da vitória. Aí depois ele afirma que escreveu porque conheceis o Pai, ou seja, eu conheci, só me escreveu isso porque eu conheci o Pai. E aos pais eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio, ou seja, pelo fato, João, ou Deus em revelação, está dizendo aqui nesse momento que ele me escreveu, ele escreveu isso. Primeiro ele falou que eu escrevo, depois afirmou que eu vos escrevi, ou seja, ele está afirmando que escreveu para mim, Marcos Nogueira, e escreveu para quem está ouvindo. Se João Batista Paes Leme de Oliveira Neto ouvir, ele está afirmando que escreveu para ele também, está afirmando que já escreveu, porque ele vai tornar conhecido aquele que já existe desde o princípio, ou seja, quem fez todas as coisas. Porque a Bíblia afirma que Deus fez todas as coisas e tudo que foi feito, nada teria sido feito se não fosse pela palavra dele. E eu creio. E aos jovens, ou seja, a minha descendência jovem, ele está afirmando aqueles que eu vi, olha, tá aí, tá tudo certo. Eu escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. João Batista Paes Leme de Oliveira Neto, Heitor Goulart Paranaíba Nogueira e todos os filhos que vão tornar pais da minha descendência, que seja forte nessa palavra e que a palavra permaneça em nós a partir de mim. E se assim fizermos, o versículo 14 termina dizendo: e tendes vencido o maligno. E é assim minha descendência. Esse vídeo deveria ficar para toda a minha descendência. João Batista Paes Leme de Oliveira Neto, Heitor Goulart Paranaíba Nogueira e todos os filhos homens, inclusive os filhos homens das minhas filhas, que vão tornar pai um dia. Então essa mensagem, meus irmãos, eu estou dizendo sobre a minha descendência, mas que seja sobre a descendência de vocês. Que assim como Deus inspirou desde Moisés, depois eu falando sobre o profeta Isaías e depois através de João nessa epístola, falando inclusive, ele escreveu e depois ele afirmou, e eu declaro, na descendência de todos os homens, e na verdade os filhos homens que vão ser pai, ou vão ser pais um dia, de todos que receber essa palavra. Em nome de Jesus, ele declara, porque se eu estou falando é ele que está dizendo, porque é ele que me dá a direção. Eu não sou ninguém, que eu não sou ninguém. É Deus em mim que é alguma coisa. Mas eu espero em Cristo que vocês recebam essa palavra e Deus um dia possa estar afirmando, assim como nessa palavra de João afirmou, que escreveu para isso, para que todos tendes vencido o maligno. Em nome de Jesus, e glória a Deus, meus irmãos. Recebam em nome de Jesus, não vivem mais nesse comodismo, deixando seus filhos e netos vulneráveis, sendo filhos do maligno e não filhos do Deus Altíssimo. Essa é a mensagem nessa manhã, meus irmãos. Recebam em nome de Jesus e não vivem em cativeiros desse mundo, desse maligno. Abrem os olhos, tiram seus filhos e netos da vulnerabilidade, bisnetos e assim vai. Recebam a palavra de Deus sobre a vida de vocês. E que assim seja, que eu e vocês possamos ser pais, avós, bisavós, tataravós e assim vai, de homens de Deus libertos, vencendo as coisas malignas. E que assim seja, em nome de Jesus. E muito obrigado aos meus 6 filhos, entre filhos e filhas, por eu ser pai, que isso é uma dádiva para mim. E obrigado, Senhor, por esse dia, por essa dádiva de ser pai desses 6 filhos.
e que assim seja para todo sempre. E recebam, meus irmãos, glória a Deus. Amém e abraços.